Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do nosso Tantricast. Boa noite, Tatiana Monsores. Boa noite, meus amores. Boa noite, Shanti Devi. Buenas noches. E a nossa convidada especial dessa edição, Juliana Sama. Bem-vinda! Maravilhosa. Juliana Sama, que é terapeuta tântrica, terapeuta transpessoal e também é guardiã da medicina do cacau. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. E o que tem a ver, afinal de contas, a gente trazer alguém para falar sobre essa medicina, né? É bom que quem nos acompanha e ainda não entendeu, entenda que a gente fala sim sobre Tantra, porque trabalhamos com isso, falamos sobre sexualidade, mas a gente tem aqui a proposta de falar sobre tudo que expanda a consciência, né? E a medicina do cacau é um caminho também para essa religação com o espiritual, não é mesmo, Juliana? E quando a gente fala aqui de espiritual, não é no sentido de ligado a alguma religião em específico, mas da gente se conectar, né? Da gente despertar a nossa consciência. O que é despertar a consciência? Sair desse estado adormecido, que quando vivemos no automático, vivemos adormecidos sem perceber e entender que existe algo para além do que a gente consegue ver, do que a gente consegue pegar, né? E quando a gente desperta a consciência, a gente aumenta o nosso poder de autoconhecimento e dessa forma a gente melhora tudo na nossa vida, não é verdade? Melhora fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente consegue crescer, a gente consegue expandir em todos os sentidos. Quando a gente está adormecido, a gente vive numa caixinha, preso ali, e não consegue avançar muito. Então a nossa proposta aqui é trazer todo e qualquer assunto que venha agregar nesse sentido, da gente entender que existe algo além e que a gente pode muito mais, e que existem vários caminhos para isso. E hoje a gente vai falar sobre a medicina do cacau, que como a Ayurveda não. A ayahuasca, por exemplo, também é um caminho para expandir a consciência, né? De colocar no estado alterado de consciência. A massagem tântrica também faz isso, de certa forma, porque a gente está lidando com condução de energia, né? Então, quando a gente entra no estado alterado de consciência, em maior ou menor grau, existem vários graus, a gente consegue acessar esse poder pessoal e compreender muita coisa. E ninguém melhor do que a Juliana para falar sobre isso e para falar também da ligação com o Tantra, né, Ju? Porque você tá fazendo esse trabalho, eu acredito que seja pioneiro, de certa forma, no sentido de ligar o Tantra à medicina do cacau. Eu quero que você agora discorra sobre isso, explique como é que funciona, querida. Sim, boa noite. Agradeço aí o convite dessas maravilhosas mulheres aqui. Gratidão. Bom, o trabalho com a medicina do cacau e o Tantra é algo novo, sim, de fato. Tem algumas pessoas já fazendo também. A gente trabalhar com o corpo já é esse lugar de reconexão, né? E o cacau ele vem para agregar, porque ele tem a capacidade de, no corpo, deixar a gente mais relaxado, né? A medicina ela vem do cacau puro, ela vem de um cacau 100%. É um cacau que não teve mão de obras de gente explorada, né? Porque a gente valoriza muito isso também. Então ele tem todo um sistema que já é diferente do que um cacau que a gente consome com açúcar. Sim. A proposta dele ele é trazer mesmo esse relaxamento para o corpo, soltar a musculatura. Ele é cardiovascular, né? Então ele solta tudo, o chakra do coração, né? Que é muito que a gente fala e a gente conecta muito no Tantra. Então ele auxilia esse processo, né? A pessoa ela entra num estado, digamos que o corpo é muito mais sutil que a ayahuasca, tá? Não é a ayahuasca ela é um expansor, ela é uma planta, né? Mistura de duas plantas. E o cacau ele por si ele tem todo um sistema que ele vai liberando mesmo a questão do corpo, né? Com o Tantra ele vai trazendo um relaxamento maior, digamos assim. Porque a pessoa, no geral, ela chega muito travada, né?
E o cacau, ele vai auxiliar. E é muito fora. Eu atendi uma pessoa semana passada que ele é ateu, ele não acredita em nada. Né? Ele acredita... Na verdade, ele não acredita em nada, ele acredita em tudo. Né? Ele acredita na natureza como um poder, mas ele não tem uma ligação com a religião. E ele sentiu, né? Porque é muito ligado ao sentir, que é um lugar que a gente está se afastando cada vez mais, né? E como é que funciona essa ritualística? Primeiro sem o Tantra e depois você explica com o Tantra. Sim. Como é que funciona? Ele tem um modo de preparo, né? A gente fala muito da intenção do cacau, do que a gente intenciona nesse momento que a gente está preparando o cacau. Ele leva a gente para um lugar mais sutil. Quem está preparando, o processo passa por nós, né? Para a gente poder rezar esse cacau de uma forma... para trazer a nossa intenção, o nosso propósito para essa pessoa que vai receber essa medicina. E esse corpo ele vai entrar nessa conexão primeiro conosco, para depois a gente passar para essa pessoa. Né? Então, acaba sendo exatamente uma medicina muito tântrica. A história da deusa do cacau vem do Tantra, né? Vem de uma origem de um povo que vivia de uma forma tântrica. Né? Os astecas tinham essa conexão com a medicina e com a vida de uma outra forma. Desse lugar do Tantra que a gente fala, né? Que a gente fala muito, traz muito, né? E quem é que... Você falou agora essa ritualística sem o Tantra, né? E aí com o Tantra, como que seria? A pessoa toma o cacau e aí vai para massagem? Ela toma o cacau, consagra o cacau, a gente toma juntos. Eu tenho uma conversa com essa pessoa para entender melhor o que ela está buscando, né? E a ritualística, ela vai acontecer se fizer sentido para essa pessoa, primeiramente, porque eu parto do princípio que eu preciso respeitar o que faz sentido para essa pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa que eu atendi que não é ateu, eu já sabia. E para ele eu sabia que não fazia sentido trazer uma ritualística. Então não foi algo que não precisou, porque vai do que a pessoa acredita, né? Porque o cacau em si vai fazer o trabalho dele independente. Sim, e a massagem ela tem a potência que a gente já conhece, Sim. né? Então os dois juntos trazem uma nova percepção do corpo. E ele tem, justamente, ele me trouxe questões com o corpo, né? Naquele momento. Então, o caso dele foi esse, mas outras pessoas que têm uma ligação mais com o xamanismo, a gente traz uma defumação, a gente traz um rezo, uma intenção, canções com tambor. Mas eu vou, primeiramente, respeitar o que a pessoa me traz, porque é o que faz sentido para ela, né? O que faz sentido para mim como terapeuta, né? Como facilitadora do cacau, é muito válido, mas é respeitar esse sentir da pessoa, o que faz sentido para ela, porque o processo dela vem à frente do meu. Eu sou canal para levar, mas ela que vai trazer mesmo o processo, né? O processo vai ser dela, então eu estou ali no lugar de facilitadora desse processo, né? Que bonito, né, Xande? Eu ia falar até, Jô, você falou uma coisa muito interessante agora também, de acessar o canal da pessoa, porque como a gente atende, às vezes, muitos empresários, né, mega pragmáticos, racionais, se a gente chega com uma abordagem falando, às vezes, de intenção, de magia, é quase uma magia, né? As pessoas ficam meio... Elas se afastam. E, na verdade, quando você acessa ela na mesma linguagem dela, ela vai se abrindo, e o mais importante de tudo é ela sentir, né? Não importa que a pessoa não consiga explicar racionalmente, isso é super comum lá no espaço, mas no final ela fala, nossa, eu estou me sentindo assim. Então pronto, a gente já conseguiu acessar da forma que a gente queria, né? E é muito linda essa questão que você falou do preparo, dos rezos, da intenção. A gente até abordou isso num episódio anterior de magia, de bruxaria, porque a bruxa faz muito isso na cozinha dela, né? De fazer, às vezes, uma sobremesa, uma comida para a família dela, trabalhando a cura, trabalhando o amor, a união. Inclusive nos casais, que a gente até falou de momentos mais tântricos, de você preparar coisas com cacau, inclusive. Nossa, que é super afrodisíaco, né? Super vai mexer com a sexualidade, com os nossos sentidos também. Então, amei. Era isso que eu ia falar, né? Porque o chocolate é afrodisíaco. Sim. E aí você toma o cacau e vai fazer uma massagem tântrica. Babado. Então, menina, o que eu queria saber? Se só nível de curiosidade mesmo, será que dá uma potencializada assim no orgasmo?
Ou não tem nada a ver, depende da pessoa também, assim, mas só para saber mesmo. Depende da pessoa, se ela tiver com essa vontade e já tiver um corpo mais já trabalhado tiver o também, corpo né? trabalhado, aberto. É aquilo, né, que a gente conversa na sessão, qual que é o propósito dela quando ela chega, né? Se esse é o propósito dela, vai ser um orgasmo fantástico. Porque... Amiga do céu, vamos conversar. Vamos tomar, gente? Tem aqui. Ó, gente. Então, gente, a Juliana trouxe uma garrafinha não foi de café, de cacau. A gente aqui nunca tomou cacau. Meu Deus. Eu já tomei. Eu já consagrei a ayahuasca uma vez. Já? Algumas. Já. Ai, maravilhoso. Gente, foi incrível. Foi uma viagem. Foi uma viagem. Juliana, pelo amor de Deus. Vou dirigir, hein, Ju? A gente tem outro episódio para gravar, amiga. Não. É tranquilo. Tem essa... É até legal a gente falar sobre isso, porque tem uma diferença muito grande, né? O cacau, ele trabalha muito sutil. A ayahuasca, ela já vai para outro lugar, que é psicodélica. Ela não tem o mesmo efeito, né? O cacau não tem o mesmo efeito que a ayahuasca, é bem diferente. É uma medicina muito sutil, então vai trabalhar muito o corpo, o campo sensível, esse campo onírico que nós falamos, que tem tudo a ver com Tantra, né? Então, digamos que ele ajuda a ir abrindo o terceiro olho também, só que de forma mais sutil. Ele é como um rapé. Ou mais leve? Ele é mais leve. O cacau, ele é adaptogênico. Ele vai trazer para nós o que a gente precisa. Ele se adapta. Eu já tomei cacau antes de dormir e consegui dormir muito bem. Porque eu precisava dormir. Eu conversei com esse cacau, eu sabia que eu precisava dormir. E eu tomei com essa intenção para dormir. Então, para trazer um sono melhor também. Então ele tem esse poder de ser adaptogênico e trazer o que a gente precisa, né? Pelo que você descreve, assim, o cacau ele traz mais presença, né? Sim. Ele ativa teu estado de presença, sim, ativa tuas percepções. Totalmente. Ele traz a gente para o corpo de uma forma bem sutil, né? Acho que a gente já pode tomar para a gente já começar a conversar de outro lugar. Quanto tempo para fazer efeito? Ué, tomou, bateu? Você tomou uns 20 minutos, já vai começar a sentir um efeito relaxante no corpo, né? Relaxante. Eu achei muito legal, Ju, que você falou que a medicina ela oferece o que a pessoa precisa, porque às vezes a gente chega muito num lugar com a mente racional falando, eu vim buscando isso. O corpo, amor, vai lá te dar um tapa, fala, não é disso que você precisa não, meu bem. Você precisa soltar o seu cardíaco, você precisa voltar a confiar nas pessoas, você precisa voltar a amar. E aí a gente sai da sessão tipo, caraca, eu senti um negócio na minha garganta, por quê? Senti vontade de chorar. Então é muito legal você intencionar isso, né? O que eu preciso, não o que eu quero dentro da minha racionalidade. Eu intencionei quando eu consagrei a ayahuasca e mesmo assim eu levei uma surra. Eu também. Amor. Nossa. Quantas peias nessa vida, não é mesmo? Surra grande. Foi 4 cômica. horas chorando em posição fetal literalmente. Mas assim, divisor de águas na vida da gente, né, gente? Um divisor de águas. Ali, se restava alguma dúvida na minha cabeça que existia algo além, tirou totalmente. Totalmente, né? Mas vamos lá, então? Vamos embora. Quem vai... Faça as honras, por favor. Arrasa, amor. Você que é a sacerdotisa do... Gente, qualquer coisa a gente cancela a gravação do próximo. Até tomar esse restinho de água aqui, socorro, Deus. Mulher, só um pouquinho. É só um pouquinho, Ju, pelo amor de Deus. E tá quente. Tá quente, claro. Aí tem que tomar tudo? Vai tomando no seu tempo. É amargo? É amargo, é amarguinho. É amarguinho, você botou tudo Gente, isso tem cor de ayahuasca, hein, Juliana? Você não deu uma misturada aí? aqui? Gente, Juliana, é seguro tomar desse tanto aqui, Juliana? Seguro, Eu vou tomar um pouquinho. Pode pôr um pouquinho. Eu já tomei garrafa, já. Não, é muito tranquilo. Porque é muito... É essa questão com a Já tomou? intenção. Não, O nunca tomei preparo cacau. também. Não, tomou agora? Não, amiga, eu tô esperando vocês. Ah, Ela virou a cabeça pra cima e falei, bateu. Só de sentir o cheiro. ai, gente. Tá, vou intencionar. Deixa eu tirar fiz esse chocolate. em casa, especial para nós aqui.
Ele tá com Como que é o preparo para ficar assim? O preparo, ele vem em barras, né? Geralmente. A gente compra de produtores, pessoas que estão ali num processo de conexão com o cacau diferente, né? Da indústria, né? Porque, para começar, a mão de obra não é uma mão explorada. E isso é importante. Isso é bem importante porque o cacau, hoje, como a gente consome na grande indústria, ele vem de mão de obra exploratória, né? De crianças que são exploradas. E muitos lugares, muitas marcas grandes, né? E hoje esse cacau das pessoas que produzem dessa forma é um cacau que até energeticamente já tem uma outra intenção, né? Então não é o grande, né? É o pequeno produtor fazendo. Esse específico é amazônico, e ele já vai ter uma outra intenção por conta disso. Tem cor de ayahuasca, como a Tati disse, mas não é ayahuasca, é bem tranquila, bem suave, vocês vão sentir. Mas mesmo sendo tranquilo, suave, Ju, é sempre interessante, né, fazer o uso, porque é uma medicina sagrada, com pessoas que estejam aptas, sim, né, a trabalhar, sim, e a conduzir, mesmo sendo, você falou, é sutil, é tranquila, é de boa, mas faça sempre acompanhado de alguém que tem experiência, que está capacitado para fazer esse processo, esse acompanhamento, né, Ju? Sim. Assim, hoje aqui, como eu disse, conta muito a intenção, né, do que a gente de como a gente está trabalhando essa medicina. Então, é esse o cuidado, né? Da intenção de como a gente está servindo para as pessoas, né? E a minha intenção hoje aqui é que a gente conecte com esse lugar da fala, desse lugar da criatividade, que nós já temos, né? Mas para a gente conectar cada vez mais com esse lugar de abertura, né? Que precisamos. Preparadas? Merecemos. Vamos tirar um minutinho para fazer nossa intenção. Pode ir tomando tranquilo. Tá. Devagarinho. Devagarinho. A intenção é essa. Não é para virar tudo de vez. Não. Não é cachaça não, menina, pelo amor de Deus. É tranquilo. É só para ir tomando mesmo, tranquilo. Tá não bom. Precisa tomar de uma vez. A gente pode, enquanto a gente toma, a gente pode conversar. Bora dar o primeiro golinho juntas, gente? A gente pode todas. Não tá quente? A gente poderia até ter trago um açúcar tá também. Quente? Não trouxemos, mas poderíamos também, tá? É também gostosinho. Eu sou suspeita para falar, que eu tomo todos os dias. É bom. Eu pensei que fosse mais amargo. Eu também. Ele é mais leve. Eu achei também que ele fosse descer pesado. Assim. É meio que um chocolate quente, sem açúcar. O cacau, ele é a medicina amorosa, né? É a medicina que ela conversa com a gente desse lugar do amor. O amor que a gente pode desenvolver por nós, que a gente pode conectar com esse amor. Esse lugar seguro, né, do corpo, que o Tantra também traz. Nossa, eu ia falar isso, Ju. Exatamente o que a gente trabalha, né? Exatamente. A amorosidade das pessoas com elas mesmas, porque as pessoas são tão duras, né, com elas. E é legal você ter esses condutores para falar, calma, mas tá tudo bem, você tá fazendo tudo certo. Se valide, né? Valida teu caminho, tuas escolhas, tua capacidade de se abrir, porque eu vejo, não sei vocês, as pessoas muito fechadas ainda. Chegando lá com cardíaco, nossa senhora. Muito fechado, com muito medo, porque já tomaram muita porrada na vida. Então, acho que tanto a medicina quanto a sessão, elas vão abrindo, né? Falando, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é porque uma pessoa te feriu que o resto das pessoas que você vai conhecer vão te ferir. Né? Sim. É aprender a voltar a confiar, né? E a se mostrar vulnerável, né? A gente não tá acostumado a se mostrar vulnerável. Que tem tudo a ver com amar, né, amiga? Exato. Sim. É isso. É o que eu falo, quando a gente fica nessas caixinhas, né? Quando a gente vive no automático, a gente fica muito enrijecido, né? E aí, medicinas sagradas, o Tantra, tudo que leva para esse caminho
espiritual, sem, repito, uma ligação específica com alguma religião em específico, livre de dogmas, de tabus, né? Quando você olha para dentro de si e se aceita, e se entende, se percebe e se sente como um ser sagrado que somos, porque tudo que existe é fruto da criação, em tudo que existe vibra essa energia divina, essa energia fonte criadora de tudo, e é essa energia que quando a gente se conecta a ela, a gente se lembra, né? Isso é o despertar, é se lembrar que todos somos um e que Deus está em tudo, está em todos, está inclusive em nós, né? Não esse Deus separado, um Deus que está lá de cima olhando e julgando e castigando e todo mundo, e esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Não, essa energia que está presente em tudo, e a gente que vai canalizar para o bem ou para o mal, né? Então, quando a gente vive muito na sombra, luz e sombra temos todos, ninguém é só 100% luz, né? Mas quando você vive só nas sombras, quando você vive dormindo, adormecido, você acaba agindo de formas maléficas, né, que prejudicam os outros e prejudicam a você mesmo. Quando você começa a enxergar a sua sombra e aprende a lidar com elas, você só consegue isso olhando para dentro. E então, existem várias possibilidades de atingir e chegar nesse caminho. E hoje nós estamos sendo apresentados aqui para a medicina do cacau, olha só que maravilha, que é uma das possibilidades infinitas que existem, que esse Deus que eu falei deixou disponível para todos nós. E tudo que vem da natureza tem esse poder, né? Sim, fala, Chama. E eu ia falar que justamente o nosso primeiro templo é o nosso corpo. Diferente do que a gente aprende, que é um lugar de repressão, de vergonha, que você tem que negar, que você só tem que ir para fora, né? Tudo é fora, seu poder é fora, a forma com que você vai se enxergar é sempre baseada no olhar dos outros sobre você. Não, o que a gente está falando aqui volta para dentro. O teu corpo tem uma vibração, né? Então, o que você sente, como você se trata, o que você pensa, a forma que você está conduzindo a tua vida, simplesmente está reagindo o tempo inteiro ao ambiente externo. Então, de verdade, sim. Por tudo que eu já estudei, pelas minhas crenças, realmente não existe esse Deus repressor que está lá anotando tudo que você está fazendo de errado. Se você falou um palavrão, não é assim, gente. A questão é o que você sente está se conectando com uma energia de fora. Então, é só você olhar para o teu externo. Como as coisas estão se manifestando na tua vida? Se quer mudar o externo, mude o interno. É fácil assim. Porque senão você nunca vai conseguir controlar coisas que estão acontecendo fora. Não, é tudo dentro. E esse acho que é o maior desafio, né, de todos. A gente ir para dentro, encarar as sombras, falar, tô vendo você aqui e não te nego mais. Eu tô entendendo aqui como que a gente vai trabalhar juntos. Uhum. Ativando esse estado de consciência, né? E também de que forma a gente reage ao que vem de fora. Porque quando a gente está alinhada com a gente mesmo, quando a gente está bem, está firme, pode vir o que for assim de fora, a gente vai olhar, vai se encarar e vai falar, não, tô pronta, eu encaro isso. Ou se eu não tô, é isso, como eu tô me sentindo, não tô bem, então tá, me acolho também, né? É sempre olhar e ver como a gente vai reagir. Isso eu acho que isso é o estado de consciência. Total, isso só acontece porque você se conhece, né? Quem não se conhece tá o tempo inteiro vulnerável para aquilo que os outros vão taxar. Uhum. A gente sempre vai perder nessa luta quando a gente quer controlar o exterior. Sempre vai perder. Então a gente sempre vai se frustrar. Ou a gente também, né, Rô? Ou às vezes também a gente quer controlar o que a gente sente e não é controle. Porque não é exatamente. Não é sobre controle. Então, você nunca vai deixar de ter sentimentos de baixa vibração, como medo, raiva, culpa, etc. Mas a partir do momento que você se conhece, você não deixa essas emoções, esses sentimentos te dominarem. Então, porque você acolhe, a gente aprende que é isso, gente, acolhe a tua sombra. Então, vive aquele momento. Quanto mais muito se faz isso com a sexualidade, a gente sempre fala sobre aqui, né? A maioria das pessoas negam a sexualidade, renegam, colocam para debaixo dos panos. Mas, gente, ela não vai desaparecer. É uma energia, e inclusive é a energia mais poderosa que existe, porque é a partir dela que existe vida em tudo, né? Quando esse processo, por exemplo, da chuva molhar a terra e aí os grãos crescerem, as sementes germinarem, isso é energia sexual. Tá? Porque é energia de multiplicação, é energia de criatividade. Então ela está presente em tudo. No reino animal, no reino vegetal, mineral, né? E em nós humanos. Então, quando você nega essa energia, meu amor, ela não vai desaparecer. Simplesmente porque alguém te disse que é pecado e você diz, ok, não vou olhar para isso,
deixa para lá. Pelo contrário, ela vai crescer porque ela precisa sair, ela precisa se expressar de alguma forma, né? E muitas vezes ela vai se expressar da forma errada, porque você não está canalizando da maneira correta. Não que existe certo e errado, mas da maneira saudável, digamos assim, né? De uma maneira funcional. Qual seria essa maneira? Você olhar para a sua sexualidade como parte da sua saúde, né? E algo sagrado também, como tudo que existe é sagrado. Por que a sexualidade não seria? Então, não é sobre dominar, não é sobre controlar. Controlar, a gente não controla nada. Mas a partir do momento que você entende que o externo você nunca vai conseguir controlar nada que está fora de você, nem os outros, né, sua relação com os outros, o mundo, como o mundo funciona. Você não tem como mudar isso. Você tem como mudar o seu interior. E aí, mudando o seu interior, mudando o seu paradigma, ou seja, a forma como você enxerga, como você encara a vida e a sua postura diante dela e a sua reação diante das situações, aí sim você tem poder. É o único poder que você tem, né, de estar nesse estado de presença e não dar poder ao outro ou às situações para que controle as suas emoções e a sua vida, né? E isso tudo é olhando para dentro. Não é fácil, claro que não é. Não é da noite para o dia que a gente aprende. Estamos nesse caminho e continuaremos até o final da vida. Mas há muitas experiências que ajudam a encurtar esse caminho. Está aqui uma delas na nossa frente. Sim. Né? A gente está falando de uma medicina hoje, vocês começaram a falar da luz e da sombra, né? Dentro do estudo do cacau, a gente trabalha olhando os dois lados, né? E isso como um equilíbrio, né? Conectar com as sombras e ressignificar a forma como a gente lida com elas e olha para elas é um chamado da medicina do cacau, né? Trabalhar com essa medicina, quando a gente já começa a estudar, começam a acontecer eventos na nossa vida que também já levam para a gente olhar para esse lugar, né? Eu já estou num estudo há um tempo e eu já percebo que vem para mim muitos ensinamentos, né? Quando eu olho, quando eu ressignifico, e falar de acolhimento é acolher essas sombras, é acolher quem somos, né? Nessa inteireza que a gente é, né? Trabalhar, é interessante, a gente falou desse olhar do Deus, né? O Deus é sempre esse olhar no masculino. Do patriarcado, se a gente né? falar de uma deusa... De uma deusa. A representação da deusa do cacau é uma mulher. E uma mulher com uma energia equilibrada esse yin e yang, né? É uma mulher com uma energia solar muito potente. Então, ela é a mulher que ela nutre, ela gera... Mas ela tem essa conexão com o solar, né? Ela tem esse equilíbrio. A energia já traz, já chama para esse lugar, né? Eu falo Deus assim para ficar até mais compreensível, né, de quem está ouvindo. Mas aquilo que eu acredito mesmo é óbvio, é essa polaridade, né? Tudo se iniciou com esse masculino e feminino, de um só, um todo que se dividiu, né, em dois, masculino e feminino, e a partir disso se multiplicou dessas duas energias, e por isso elas estão presentes em tudo que há. Então eu costumo dizer assim, Deus, Pai e Mãe, né? Ou a deusa mãe e Deus pai, que seja, né? Eu acho que o que importa é entender dessa forma, que um não é superior ao outro, não existe uma hierarquia, né? Então Deus não seria maior do que a deusa ou vice-versa. São diferentes, porém complementares. E essa complementação é que forma o todo, que é o nosso ser integral, como você estava falando. Sim, e é esse chamado, que eu acredito que vem, pelo menos muito para mim, de olhar para esse equilíbrio entre o feminino e o masculino interno primeiro, para depois a gente levar isso para o externo. Como a gente lida com esse masculino e esse feminino, e não necessariamente estereotipando a energia de um e de outro, por exemplo, da ação, ou trazendo a energia da mulher como a sensível, porque hoje em dia a gente vê homens muito sensíveis, que muitas vezes, pelo patriarcado, não conseguem exercer essa sensibilidade, porque são taxados de inúmeras formas, e isso é massacrante, né? É esse lugar que a gente pode olhar. E para a mulher, ela levar esse lugar da ação, ela se empoderar desse lugar da ação, porque ela sempre espera, muitas vezes, pelo homem da vida dela, ensinaram que ela vai ser salva por alguém, e não, muitas vezes essa mulher ela pode se salvar, né? E fazer escolhas mais conscientes para ela, para a vida dela, né? E é esse lugar que o cacau traz, o tantra já traz. Quando a gente trabalha com uma mulher, a gente já entende
O que a gente está fazendo com ela, né? O que a gente está sendo canal ali para ela, de inspiração, muitas vezes. Eu estou aqui com 3 mulheres maravilhosas e fazem isso todos os dias. Então, nós estamos nesse caminho. A medicina do cacau, ela abre para esse ponto, né? Para a gente olhar para isso, olhar para esse desequilíbrio. Eu acredito que o patriarcado ele não é ruim somente para as mulheres, é para os homens também. Nossa, isso muito é uma coisa que dentro do Tantra eu fui aprendendo. De chegar um homem que ele é muito sensível e muitas vezes ele é muito mal interpretado em vários sentidos. Porque a sociedade exige dele uma coisa. Assim como das mulheres exige um padrão, né? A sensualidade, a sexualidade, como você mesmo trouxe, é algo reprimido, é algo que a gente não pode expor, é algo que é taxado, vulgarizado, né? E isso a gente precisa aprender a olhar e ressignificar. Porque existe muito mais por trás de todas essas manifestações, né? E existe também... Ainda é interessante, né? Tudo, como é lindo o que a Juliana está falando, o que a gente está trazendo aqui, é muito bonito. A gente só fala para o bem, né? E mesmo assim, existe muito preconceito quando a gente fala de medicina sagrada. Por exemplo, a ayahuasca, o pessoal ainda tem muito preconceito, a cannabis, né? É droga, é não sei o quê, sabe? Tudo bem, a gente vive, de certa forma, numa bolha, né? A gente convive com pessoas que já têm esse conhecimento e tal. Mas se você joga na internet alguma coisa nesse sentido, você é atacado, né? Porque é algo fora do padrão e é algo acessível e natural que a indústria não precisa, não vai tomar poder, né? Ou seja, não vão capitalizar, não vão ganhar em cima disso, até podem, mas tipo, a natureza nos colocou disponível essas medicinas, né? Disponíveis essas medicinas, e mesmo assim a gente ainda vê preconceito. Porque é psicodélico, psicoativo, seja lá o que for que se chame, é uma viagem, é uma droga, é uma fuga da realidade, enquanto a gente está aqui falando de espiritualidade, de crescimento, de amor. E, no final das contas, a gente está falando sempre de amor. Inclusive no Tantra, né, que também é muito mal visto. Então parece que assim, tudo que foge ao padrão, mas que te leva a um empoderamento de homem e de mulher, a uma religação com o espiritual sem necessariamente uma ligação com uma religião em específico, é apedrejado. Porque é poder, né? Sim. Porque é poderoso. Porque a gente está retomando o nosso poder. Exato. Ou seja, o sistema perde o controle sobre a gente. Tanto os homens que, né, nós, por sermos mães de 2 meninos, a gente vê o quanto o patriarcado é prejudicial para os homens também, né? E na criação desses meninos a gente vê, caramba, eles sofrem muito também. O patriarcado não é ruim só para as mulheres. Meu amor, E aí a gente está pegando o poder de volta. Da mesma forma que os homens que a gente vê que estão aí se ligando de como é o patriarcado e estão fazendo o caminho inverso, são super apedrejados também. Então, assim, o sistema que a gente está, ele está muito fora, assim, muito do que é saudável. Ele é muito tóxico. Real, o sistema inteiro é muito tóxico. E muito bem montado para a gente acreditar que não é tóxico, que é tudo muito comum. E para a gente se sentir culpado quando sai dele. Tá em tudo. Tá nos desenhos que a gente assiste quando a gente é criança, a menina vai ser salva por um príncipe, tananã, tananã, tá em tudo. Então, assim, desde a nossa infância, né? Aí a gente cresce hoje que a gente está indo atrás e tudo mais. Mas que bom, né, que a gente está tendo informação. Que bom que a gente tem esse lugar onde a gente informa, onde a gente troca, né? Por isso que... Isso é muito, muito, muito válido, assim. Nossa, eu me sinto muito feliz de fazer parte, assim, real. Por isso que a gente pensou nesse podcast. Né? Essa é a nossa proposta. Não falar especificamente sobre como enlouquecer um homem na cama. Sim. Pode ser também. Tá? Podemos trazer aqui algumas técnicas e tal, mas é muito além, porque o poder mesmo é muito, muito mais do que isso, né? Não é para o outro, não é você fazer para agradar o outro. A gente sempre bate nessa tecla, né? É você fazer... Se agrada, mulher! Se agradar. Pensa em você, inferno. Sim, porque quantos anos isso já, né? As mulheres nesse lugar e agora a gente retomando esse poder, esse lugar que é nosso merecimento, né? A gente é merecedora desse lugar e
anos a gente ouviu, não, nossas mães, nossas vós foram negadas desse lugar que a gente está se empoderando hoje. Sim. Então isso é muito importante, é muito bonito. E né? assim, né, Ju, a gente deixa claro que, pra mim, pelo menos, Tatiana, o feminismo não é a gente ser acima dos caras. Não, é tipo igualdade, só isso. Eu tava vendo uma entrevista esses dias de uma moça que ela viaja o mundo de barco. E ela falou uma coisa interessantíssima. Ela falou que, porra, ela ficou, tipo, dias querendo tirar a blusa. Ela tava em alto mar, não tinha barco nenhum em torno dela. Ela tava sozinha no barco. Ela ficou, tipo, dias querendo tirar a blusa, até ela se ligar, caramba, eu tô no meio do mar, tipo, não tem ninguém aqui, de boa, eu vou tirar a blusa. E ela tirou. Então, tipo, como é encrostado isso no nosso subconsciente, né? De que, não, a gente tem peito, então a gente não pode mostrar, porque nosso corpo é sexualizado, né? Desde muito tempo. Então, todas essas questões do sistema, elas são muito tortas, assim, muito tóxicas. E é isso que a gente quer esse lugar de igualdade, não ser, né, acima dos caras, muito pelo contrário. É só direitos iguais, é só não objetificar os nossos corpos. Não é muito difícil não, gente. Não, gente, é tão É o olhar do respeito, né? É o Exato. olhar do respeito. O patriarcado colocou no homem que ele está acima, em que então ele tem poder sobre aquele corpo, sobre aquela vida. E a verdade é que não, né? Agora a gente está ressignificando isso. A gente traz uma medicina que tem uma origem muito feminina, que é feminina, e tem esse poder masculino, esse poder solar, né? Então, é o equilíbrio. Mostra que o equilíbrio é possível, né? Quando a gente está disposto a ressignificar muita coisa dentro de nós, né? Fala, Cham. Sabe o que eu percebo também, Ju? Que ao mesmo tempo que a gente tem muitas vezes que se vulnerabilizar, se sensibilizar, a gente tem que ter um peito de aço, né? Pra ser autêntica. Total. Nessa vida Ainda que mais a gente aqui, vive. amiga, onde estamos. Pois é, porque se você não tem esse peito de aço para bancar quem você é, sem pedir permissão para existir com plenitude, com poder, com confiança, você não aguenta o tranco, meu amor. Na primeira, eu tenho autoestima, você vai lá, recebe a primeira crítica, você já volta para casa, entendeu? Já se retrai, já fica com vergonha, de repente, de uma expressão mais genuína que você demonstrou. Então, assim, vulnerabilidade, a sensibilidade é para você se conectar com presença, com a tua verdade lá em jogo, com alma, com coração. Só que, assim, esteja preparada para aquilo que vai vir, porque, como a Jaya falou, tudo que nos dá liberdade e poder incomoda quem está no controle. Ponto. Se você estiver disposta a viver de verdade assim a vida que você merece, banque, porque vai valer a pena no final da tua vida. Não leve uma vida de mentira, de fachada para receber meia dúzia de aplausos de gente que não vai nem lembrar daquilo que você fez direito. Então, viva para você, basicamente. Por isso que eu falo da questão do prazer. 15 dicas para enlouquecer o homem na cama. Legal, meu amor. Se você enlouquecer junto com ele, ficar feliz, sentir prazer, aí eu acho incrível. Exatamente. Mas não para performar. Juliana, para a gente encerrar, tem alguma contraindicação essa medicina? Tem pessoas que tomam antidepressivos, ansiolíticos. Tem um componente que se chama imal nesses medicamentos. E aí eles vão conflitar com os componentes do cacau mesmo em si. Então é bom sempre fazer uma anamnese antes, é importante. Eu, em todos os meus ritos individuais e em grupo, eu analiso cada caso, né? E as pessoas precisam parar um pouquinho com acompanhamento, lógico, do psiquiatra, da pessoa que indicou os remédios. Parar uns 3 dias antes, que aí a gente pode consagrar e fazer o uso tranquilamente. Perfeito. Ju, uma última pergunta. Você falou que o cacau ele é mais leve, né? Que a ayahuasca, que o rapé. Ele te dá peia? Você já teve peia de cacau? Já tive. É uma surra de pena, então, que é mais leve? Já tive, mas foram conexões com emoções que eu queria negar. E aí ela veio me trazer sutilmente. A ayahuasca, ela vem num nível, ela Te vai mais derruba, forte. Uma voadora mesmo. Ela vai, Assim, na cara. ela vai. E aí o cacau, ele é um pouquinho mais amoroso com você. Então você acaba conseguindo ser amorosa mais consigo e, consequentemente, com as pessoas. Eu me conectei com lugares da minha infância onde eu negava sentimentos de amor, de receber amor.
E foi uma das peias que eu tive. Eu faço muito, peia gostosa, eu faço Ju, muito nossa. cerimônia sozinha também, então eu consagro muito sozinha para me conectar. E foi uma desses processos aí, e chorei muito. São choros que a gente não se permite na hora, né? A gente tá ali duro. E aí ela vem amorosa. A ayahuasca, muitas vezes, ela não vem tão assim. Às vezes sim, às vezes não. A gente é um amor de mãe, às vezes uma surra. A gente vai escolhendo o caminho, né, com a ayahuasca. Agora, com o cacau é mais tranquilo, assim. A gente vai navegando num lugar mais amoroso. É muito mamãe mesmo, é nutridora, né? Porque é um super alimento, né? É um alimento. Se a gente tomar cacau o dia inteiro, a gente fica de boa. Porque ele traz saciedade, tem os flavonoides, tem todo um sistema que nutre. Ela é nutridora. Então, ela traz esse acolhimento, né? Não vai te ser tão, né, rígida ali. Então, acho que é até por isso. Eu venho de uma família matrilinear, né, digamos assim. Fui criada pela minha mãe e pela minha tia. E mulheres muito fortes, mas porém muito amorosas. Então, eu entendi que essa medicina conversa muito com a minha história também. E você vai entendendo isso quando você começa a fazer esse uso aí, que dá para ser mais amorosa, mesmo em situações difíceis. E esse é um grande desafio, né? Nem sempre a gente vai conseguir. Vamos colocar isso, mas que é uma possibilidade, é um caminho. E a gente não se cobrar de ser sempre assim. Mas quando possível, sim, né? Mas quando preciso também ser rígida, também, né, nesse lugar de nem é rigidez, talvez, é disciplina, mas de uma forma mais amorosa, porque o amor também ele pode ensinar de uma forma com a disciplina, não rigidez. A gente vai ressignificando, né? O patriarcado até, para mim, ao meu ver, tem muito a ver com rigidez. A palavra patriarcado vem com a rigidez para mim em muitos momentos. Eu consigo começar a entender por quê, né? Ju, gratidão pelo que você trouxe, por esse conhecimento, pelo seu trabalho, né? Fica o convite para as pessoas se aprofundarem, né? Quem quiser te seguir na tua rede social, você pode passar aí o seu @. Sim, meu Instagram é @terapeutajuveloso. Eu também faço, dentro das minhas sessões, eu trago a transpessoal também como uma ferramenta, né? Sim. A psicologia transpessoal, que é uma pós-graduação, sou aqui xará da Jaya no sentido de trabalho jornalístico, uma outra jornalista que também foi para esse caminho do Tantra, e a gente comunica através do corpo agora também, com a conexão do corpo, esse corpo que fala, que é poético. Lindo. Lindo. Tudo é lindo, gente. O amor é lindo. A gente fica assim, ó, né? Nessa energia amorosa, né? Não fica? Aí, gente, é só amor, gente. É uma delícia. Amei. Vou levar essa garrafinha para mim. Minha casa tem mais. Eu vou abrir agora. Eu estava fazendo mais um sentido individual. Eu tenho parcerias agora de um Shiva, né? Um amigo meu que também é do caminho do Tantra e também do caminho do cacau, para trazer cerimônias equilibradas aí dentro dessa energia que falamos aqui. E a gente está com proposta de trazer grupos. Em breve também vai ter retiro também. Então, quem quiser acompanhar, super, vai estar lá. Fica o convite. Tamo junto, então. Tô interessada, viu? Bom, gente, meninas, obrigada, gratidão, como sempre. Segue a gente, Ju. Você que tá acompanhando. Se inscreve no canal, segue a gente aqui nas redes sociais. Os @ estão aí embaixo. Tá? Deixe seu comentário, deixe sua curtida, dá o seu like e fica o convite para o próximo episódio também na próxima quinta-feira, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho de sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.